Irmãos, graças a Deus, mais uma semana vencida, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, porque até aqui Ele nos conduziu, Ele nos guiou até aqui e chegamos ao momento central do culto, onde vamos estudar a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Abra, por favor, sua Bíblia no livro do profeta Naum. Não se preocupe, eu vou te ajudar a achar Naum. Está depois de Miqueias e antes de Abacuque. Está nesse sanduíche aí, Naum. Livro do profeta Naum. Desde já eu peço perdão, eu estou com um leve resfriado, então estou com a voz meio anasalada, mas vai dar para entender a mensagem. Livro do profeta Naum, depois de Miqueias, antes de Abacuque. Livro do profeta Naum. Vamos ler o capítulo 1 inteiro, como é de costume. Naum, capítulo 1. Diz o seguinte: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos, Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor os perseguirá. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor. Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Deus único e verdadeiro, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, pedindo que o Senhor, por favor, possa ferir o nosso coração com a Tua palavra. Nos ajude a entender um pouco mais sobre quem o Senhor é, o que o Senhor deseja e aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus.
Ajuda-nos a absorver a mensagem do profeta Naum, que nós possamos nos alegrar com a tua palavra e odiar o pecado, meu Deus. Que nós possamos entender que o Senhor é Deus zeloso. O Senhor tem ciúme de nós. O Senhor exerce vingança contra todos os teus inimigos. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos a tua graça, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler o capítulo 1 do livro do profeta Naum. Naum é um dos 12 profetas menores. Quando você pega assim, a listagem de profetas na Bíblia, você tem os maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, 3. E os 12 restantes são chamados de menores, são os profetas menores. E eles são chamados de menores não porque a mensagem deles não seja relevante, não porque a mensagem deles seja assim, facultativa, não. Eles são menores porque os livros deles geralmente são pequenininhos. Esse livro, por exemplo, você vai olhar aí, tem 3 capítulos. Comparando com o profeta Isaías, que é um dos profetas maiores, tem 66. Então você vê 63 livros a mais. É um livro muito, muito maior. Por isso, são chamados de profetas menores. E este livro, ele é dado no seguinte contexto. O profeta Naum, pouco se sabe sobre ele. Pouco se sabe. A gente sabe que o nome dele significa consolação, ou seja, consolar. Seu amigo está triste, você vai lá, cara, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. E isso é consolar. Você ajudar o seu amigo. O nome Naum, em hebraico, significa consolação. Ele é um profeta que ministrou uma mensagem de consolação. Isso vai parecer estranho daqui a pouco, mas você vai entender por que é consolação. Olha aí no versículo 1 de Naum. Vai dizer, livro da visão de Naum da cidade de Elcos. Nós também não sabemos muita coisa sobre Elcos. Nós não sabemos mesmo. Então, são informações assim que a gente fica um pouco assim, receoso, não sabemos muito sobre Naum, não sabemos muito sobre aquela cidade de Elcos, mas a mensagem é inspirada, é de Deus. Naum é um profeta que falou ao coração do povo de Deus, ao coração do povo de Judá. Irmãos, o contexto histórico de Naum é o seguinte: não tem a nação de Israel, os judeus, o povo de Israel, da linhagem ali de Davi e tudo mais. Chegou um ponto na história que Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do sul, de baixo, que era chamado de Judá, e o reino do norte, em cima, que era chamado de Efraim, ou Israel, composto por 10 tribos. As 10 tribos do norte haviam sido capturadas por um reino chamado Assíria. Grava esse nome, Assíria. Não é a Síria contemporânea que você conhece lá no Oriente Médio, é a Síria, ok? É o império que tomou o Reino do Norte. Passaram-se alguns anos, depois que o Reino do Norte havia sido capturado, e a Síria estava assediando o Reino do Sul, o Reino de Judá. Como é que eles assediavam? Eles iam até a capital, que era Jerusalém, eles tentavam cercar. Vai ter um momento onde a Escritura vai registrar a tentativa da Assíria de tomar Jerusalém. E naquela ocasião, se eu não me engano, é o rei Ezequias, ou Josias, que está reinando sobre Jerusalém, Deus concede um livramento. E a Assíria não consegue tomar Jerusalém. Eles tentam, eles assediam, eles vão lá para capturar Jerusalém, a capital do reino do sul, de baixo, mas não conseguem, porque o Senhor os livra. Isso é histórico. Mas a Síria não fez somente uma tentativa. Ela fez várias. O assédio a Judá era imenso. O mal que a Síria fazia ao povo de Judá era imenso. Eles matavam, eles prendiam, eles falavam mal, eram inimigos do povo de Judá. Diante disso, de todo esse sofrimento de Judá, Deus levantou um homem para proclamar a sentença contra
o ímpio, o perverso, o terrível reino da Assíria. O poderoso império, o pomposo império da Síria, conhecido pelo seu exército, pelo seu rei, pelas suas damas, pelos seus jovens, isso tudo ia sucumbir diante desse camarada aqui, diante de Naum. Esse é o contexto do livro de Naum. Versículo 1, por favor. Olha aí, no capítulo 1. Sentença contra Nínive. Israel, você não falou que é sentença contra a Síria? Sim. Nínive era a capital da Síria. Era o capital do reino da Síria. Da mesma forma, imagina o que está aqui. Sentença contra Brasília. Brasília é a capital de que país? Brasil. O reino é Brasil. O país é Brasil. A capital é Brasília. A capital do Império Assírio era Nínive. E eu tenho certeza que você conhece a cidade de Nínive. Você já leu a história do profeta Jonas? Você já leu Jonas? O que vai dizer lá em Jonas? Que Deus levantou um homem para proclamar uma mensagem de arrependimento a Nínive. Essa cidade era muito, muito, mas muito importante. Pessoal, pensa numa cidade lascada, de trem ruim. Ruim que só dó. Ruim. Prostituição, abuso infantil, menininhas de 10, 12 anos já poderiam ser tomadas como esposas, apedrejamento público, execuções por empalamento. Alguém sabe o que é empalamento? Queira nem saber. Meu. Ah, fulano foi empalado. Queira nem saber o que é isso. A Síria fazia isso. Nínive fazia tal coisa. Era uma cidade horrorosa, terrível. Era um lixo de cidade. E Jonas foi enviado a essa cidade para proclamar o quê? Arrependimento. Só que a história prossegue, a gente vê que Jonas tentou fugir desse ministério. Ele tentou tomar o caminho totalmente oposto, indo para Tarsis. Aí o que Deus faz? Pega ele através de um peixe e joga ele lá na boca de Nínive de novo. Ele vai proclamar, sim, a mensagem de arrependimento. E a história prossegue. O que aconteceu? A pregação deu certo? De Jonas? 100%. 100%. O texto vai dizer que eles se arrependeram. O povo todo jejuou, ficou sem comer, lançou cinzas sobre si mesmo, sinal de arrependimento e luto, pano de saco. E é interessante que o texto vai dizer que até os animais jejuaram. Você já viu boi ficar sem comer capim? Você falar pro cachorro, cachorro, come ração não. O pessoal de Nínive falou, nem os animais vão comer. Eles se arrependeram dos seus pecados. Lá atrás, Jonas se arrependeram. E agora? O que aconteceu com Nínive para esse povo receber uma sentença de novo? O que aconteceu? O pior possível. O pior possível. Eles voltaram a praticar o que era errado, voltaram a adorar os seus deuses, voltaram a matar pessoas, voltaram a fazer excursões de guerra e fazer tudo o que era de ruim. Voltaram a fazer isso tudo de novo. E o Senhor, então, decide proclamar a sentença. O que é uma sentença? Uma sentença é uma decisão judicial. É um decreto. O juiz, depois de todas as deliberações, depois de ouvir o advogado, depois de ouvir as testemunhas, de ouvir o próprio réu, ele vai declarar a sua sentença. E a sentença pode ser em termos condenatórios ou pode ser em termos de absolvição. Nós vamos ver aqui que é totalmente condenatório. A sentença. Versículo 2. Acompanha comigo, por favor. O juiz começa essa sentença de forma diferente. Ele não começa falando, vou fazer tal coisa. Ele não começa assim. Olha como é que o juiz começa. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira.
O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Olha como é que começa a sentença. O juiz já começa com o pé na porta. O Senhor Deus é zeloso. O juiz é zeloso. Irmãos, o que é zeloso? Zeloso é um sinônimo de, pasmem, ciumento. Tem alguém ciumento aqui? Algum casal ciumento? Pastor, você tem ciúmes da Eliette? Não? Tem. Quando a pessoa fala assim, e o pastor, assim, ele fez muito bem em distinguir entre zelo, que ele tem, e ciúmes. São coisas diferentes, ok? A gente vai explicar isso aqui. Deus é ciumento. Deus é zeloso. Opa, peraí, Deus sente ciúmes? Não tem aquela música, tem ciúmes de mim? É de quem? Ana Paula? É verdade. Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes do seu povo. Me explica isso aí, Israel. Como é que Deus pode ter ciúme? Ciúme não é algo doentio? Não é algo humano? Aí a gente faz a distinção entre as duas coisas. Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é maravilhoso. Deus não tem pecado. Deus é todo-poderoso. Ele é maravilhoso. Ele habita, segundo Paulo, em luz inacessível. Os serafins nem conseguem contemplar quem ele é. O zelo, os ciúmes que ele sente é 100% santo. Não é doentio, como no nosso caso. A gente vê casos, e eu achei isso impressionante na internet. Um motorista de aplicativo, de Uber, que a esposa dele não deixa ele trabalhar sozinho. Ela senta do lado direito do carona e ela fica ali para ninguém sentar ali. Nenhuma mulher, homem, ninguém. Ninguém senta ali. Beleza, tá, vamos fingir que isso é normal. Se parasse por aí, tudo bem. Mas aí vem o desastre. Ela imprimiu fotos dos dois e colocou atrás dos bancos e em todo o carro, assim. Para os passageiros olharem e falar, opa, calma aí. O cara é casado, nossa. Vou nem olhar para ele, sua santidade. Isso aconteceu no Brasil. Olha que coisa doentia, que falta de confiança. Isso não é amor não, gente. Isso é algo doentio. O ciúmes que Deus sente, o zelo que ele sente, é santo, é puro. E como é que ele sente esses ciúmes? Quando você começa a se engraçar com o pecado, aí o bicho pega. Quando você começa a colocar no primeiro degrau do seu coração qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, tirando o lugar de Deus. Ele sente ciúmes. A sua família não é maior que Deus. Seu dinheiro, a sua bufunfa não é maior que Deus. Seu trabalho não é maior que Deus. A igreja não é maior que Deus. Carro, posse, status, isso não é maior que Deus. Quando a gente coloca isso no altar do nosso coração, Deus sente ciúmes da gente. É como se a gente estivesse flertando com outra pessoa. Deus não gosta disso. Não gosta mesmo. E o texto vai dizer, ele é zeloso, é ciumento e é vingador. Ele é vingador. Irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama o mundo. Deus ama as pessoas, ama as suas criaturas. O que você acha que ele sente quando vê o povo de Nínive adorando tudo quanto é Deus falso? Matando criança. Passando espada na barriga de grávida. O que você acha que Deus sente? Pessoal, duas coisas. Zelo, ciúmes e vingança. Ah, de novo, pasmem, choque, vingança. Israel, vingança não é um trem ruim. O filósofo Seu Madruga, o que ele falava, pastor, sobre vingança? Assim disse Seu Madruga. E aí? Deus é vingador. Sai dessa agora. De novo. Deus é santo. Deus é perfeito. Deus não tem mácula. Ele habita em luz inacessível.
A vingança dele, olha, adivinha só? É pura. É pura, é justa. A vingança que Deus haveria de tomar contra Nínive era pura, correta. Terceira característica, ainda no versículo 2. O Senhor é vingador e cheio de ira. De novo, um negócio que para a gente é pecado, mas para Deus não. A ira dele é santa. A gente falou isso domingo retrasado. Deus olha a humanidade e fala, porque não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está todo mundo debaixo do mesmo sarrafo. Todo mundo está na lama. Está na pior situação. Todo mundo é alvo da ira de Deus. Todo ser humano, irmão, tem um alvo grandão na testa. Imagina, olha para o seu irmão aí, imagina um alvo assim. Já viu aqueles filmes de sniper com laser? Imagina um laser bem na testa dele assim, ó. Bem na testa. E sabe quem é o atirador? É Deus. Deus está pronto para atirar. E ele vai atirar duas coisas em você. Primeiro, amor, graça, misericórdia. Se você crê em Jesus, ou ira, indignação. É isso que Deus atira na humanidade. É isso que ele vai atirar na cabeça das pessoas. Ou amor, ou ira. Muito bem. Ainda no versículo 2, é um versículo grande. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Nínive eram adversários. E reserva indignação para os seus inimigos. Mas olha só que interessante. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Irmãos, o nosso Deus é extremamente paciente. O nosso Deus é extremamente bondoso. Algumas traduções da Bíblia vão dizer que ele é longânimo. Você sabe o que é longânimo? É uma pessoa que tem um ânimo longo. E no texto original, ânimo tem a ver com nariz. Por mais estranho que isso possa parecer. E o nariz de Deus é grande. Depois eu vou explicar a relação entre nariz e ânimo. Vocês vão entender. Mas Deus tem um ânimo longo, longo, longo. A paciência de Deus é imensa. Mas o seu pecado é capaz de tirar Deus do sério. Um pecadozinho que você comete é infinitamente ofensivo contra um Deus totalmente santo. Ele é paciente, como o texto vai dizer que o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é paciente. Mas a gente consegue tirar Deus do sério. A gente consegue tirar Deus do sério, pecando. E o que o texto vai dizer? Ele é grande em poder, mas jamais inocenta o culpado. O que a gente viu em Romanos 3. Deus não inocenta culpado. Culpados que não creem em Jesus. Culpados que não creem no advogado que é Jesus. Se você não crê, o que o texto vai dizer? O que Jesus vai dizer? Sobre estes, a ira de Deus já está posta. Aquele que não crê, a ira de Deus já repousa sobre ele. Todo mundo é culpado. E Deus não inocenta o culpado que não crê, que não se arrepende. Vamos prosseguir no versículo 3. Olha o que vai dizer sobre o Senhor mesmo, o poderio dele, desse Deus que é tardio em irar-se. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, ou seja, na tempestade, no furacão, nas ondas, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Esse é o nosso Deus. Um Deus grandioso, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. Que toma vingança contra os seus adversários, que não inocenta o culpado, e que aquilo que a gente olha para cima, as nuvens, está acima do teto da nossa capacidade, a gente não consegue alcançar as nuvens. Sabe o que é nuvem para o Deus de Israel? É poeira que ele pisa, que ele sai chutando. Isso é nuvem para ele, é nada, é nada. Irmãos, vou falar um negócio meio estranho, eu tenho medo de nuvem. Isso é categorizado como se eu não me engano, um tipo de fobia.
eu olho para as cumulonimbus, que são aquelas nuvens gigantescas, e eu começo a ficar maluco, assim, tipo assim, se você entrar naquele trem gigantesco ali, eu começo a pirar. Eu fico maluco. Eu falo, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Tem gente que olha as nuvens, né? Que fofinho, algodão doce, mas eu olho o tipo de nuvem e eu fico com medo de entrar ali. Tem vídeos de paraquedistas entrando em nuvem, que é a coisa mais esquisita que eu já vi na minha vida. Oceano e nuvem é a coisa mais esquisita. O texto vai dizer que Deus chega lá e pisa nessas nuvens. Esse é o Deus que a gente está lidando. Um Deus que pisa nas nuvens, pisa acima de nós. O que mais ele faz? Versículo 4. Ele repreende o mar e ele seca. Isso aqui te faz lembrar quem? Quem que repreendeu o mar? Quem que falou acalma, aquieta? Quem? Os discípulos perguntaram, quem é este? Este é aquele que pisa nas nuvens. Este é aquele que é tardio em irar-se. Este é aquele que tem grande poder, mas não inocente o culpado. Este é aquele que é vingador. Esse é aquele que é zeloso. Esse é aquele que toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. É esse. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele repreende o mar, ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Bazã, Carmelo e Líbano eram localidades belíssimas. Eram localidades verdejantes, florescentes. Era muito bonito. Era muito, muito, muito bonito. O texto vai dizer que toda essa beleza, diante da beleza dele, diante da santidade dele, desfalece tudo. Acaba tudo. Não fica nada, não sobra nada. Versículo 5. Os montes. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e os seus moradores. Ele derrete montanhas. A presença dele, a glória dele, destrói tudo ao seu redor. Versículo 6. Uma pergunta que a gente faz diante desse Deus. Versículo 6. Lê comigo. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem? Quem? Escolinha do professor Raimundo. Qual personagem falava quem? Quem? Não tem um que falava assim? Como é que é? Rolando alguma coisa. Um personagem falava quem? 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 Quem pode livrar a gente desse Deus? Ninguém. Ele é um Deus que mesmo que você vá 2.000 quilômetros para um lado, ele manda um peixe lá para te buscar. Ele é um Deus que mesmo que você desviar da igreja, mesmo que você fizer as coisas mais terríveis, que você voltar a praticar aqueles pecados que você jurou que ia abandonar, ainda ali ele te pega. Quem te livra da indignação dele? Ninguém. Você pode ter se chafurdado no pior lamaçal terrível. Ele te tira dali, ainda assim. Ele te salva da sua própria indignação. Final do versículo 6. A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Diante desse cenário, a gente se pergunta, esse Deus é bom? Um Deus que é zeloso? Um Deus que toma vingança? Um Deus que não inocenta o culpado? Um Deus que chega diante dos montes e eles derretem? A gente pode pensar, esse Deus é bom? Ele é bom? Ou será que a gente está lidando com um Deus mau? Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Deus é bom. Deus é bom. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11, considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus.
Deus é bom, mas ele é severo. O que você quer experimentar de Deus? O que você quer? Quando você pensa nesse Deus maravilhoso, grandioso, esse juiz tremendo, o que você quer? Você quer chumbo grosso de juízo no seu lombo? Ou você quer o amor dele? Você quer a bondade dele? Uma distinção vai ser feita aqui. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Para quem? Para todo mundo? Para a galera? Geral? Everybody? Não. Ele conhece os que nele se refugiam. Deus sabe quem é dele. Deus sabe quem é dele. Você é dele? Olha para o seu coração agora. Você diria, a plenos pulmões, eu sou dele, eu sou de Deus? Ou não? O que você diz? Você é de Deus? Você se refugia? Você conhece esse Deus? Eu espero que sim. Versículo 8. Para a galera que não é dele, olha só o que sobra. Isso é o que sobra, né? Como a geração vai dizer, é o que sobra para os betas. Os betas são os inimigos de Deus. São aqueles que sobra para eles. Só a geração Z pegou essa referência. O que sobra? Versículo 8. Inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Nínive ia ser destruída com trevas. Ainda no versículo 8, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Deus haveria de perseguir Nínive. E o Senhor faz uma pergunta para Nínive. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? O que é que vocês estão cochichando aí? O que vocês estão falando? Alguns meses atrás, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi visitar a China. Foi visitar especificamente o presidente chinês Xi Jinping. E vazou uma conversa que os dois estavam tendo. Né? Diante do desfile militar que eles estavam fazendo ali. Vazou uma conversa num áudio, né, de um jornalista. O Xi Jinping, presidente da China, do Partido Comunista Chinês, e Vladimir Putin estavam falando que, olha, daqui a alguns anos, o homem vai chegar facilmente a 120 anos. Vai ser uma idade, assim, de jovem para a humanidade. E estavam cochichando, falando no off. Não era para a imprensa. Estavam falando assim, um com o outro. Esse Deus, que a gente viu a descrição dele aqui agora, pergunta para Vladimir Putin e para Xi Jinping. Versículo 9. O que vocês estão planejando contra o Senhor? Vocês estão cochichando aí? Vocês acham que vocês vão poder viver 120 anos de boa? Com tecnologia, com tudo mais? Sendo que eu sou o autor da vida? Você está cochichando aí? O que vocês estão falando? Que isso? Versículo 9. O que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo consumirá vocês que cochicham. Consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Deus não vai dar dois golpes. Deus não vai dar dois golpes. É um golpe só. É nocaute. Já viu o nocaute de UFC? Que pega aqui bem no queixo. E a pessoa norteia. É tudo que Deus precisa. De um golpe. A angústia não se levantará duas vezes. Versículo 10. Porque ainda que eles, as autoridades de Nínive, Xi Jinping, Vladimir Putin, ainda que eles se entrelacem como espinhos e bebam, encham a cara, saturem de vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Ainda que eles encham a cara para falar, não, vamos beber. Já que a gente vai ser destruído mesmo, já que não vai sobrar nada para a gente, vamos encher a cara. Vamos beber. Vamos beber. Serão inteiramente consumidos com palha seca. No versículo 11, Deus vai dizer o seguinte, vai se direcionar a uma pessoa em específico. Lembrando, aqui ele está direcionando a cidade, ao povo, agora é ao representante do povo, o rei. Versículo 11. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor. Agora olha isso aqui, pelo amor de Deus. Alguém que aconselha
a maldade. É a pior descrição que Deus pode fazer de uma pessoa. Uma pessoa que aconselha a maldade. Então pensa na maldade. Você se lembra de domingo retrasado que eu pedi o John para ser a personificação da lei? Agora imagine o contrário. A personificação da maldade, do mal, o próprio Satanás, a própria loucura do diabo, da iniquidade, do inferno. O texto vai dizer que esse rei, esse que saiu de Nínive, ele aconselha o mal. Olha só que loucura. Isso é coisa de louco. Isso é algo de doido. Ele aconselha a maldade. Ele chega na maldade e dá aula. Na faculdade da maldade ele é professor. Era uma pessoa terrível, sem qualquer temor a Deus. O rei de Nínive era uma pessoa totalmente, como a gente vai ver no versículo 14 daqui a pouco, uma pessoa desprezível, nojenta, horrorosa, perversa. Totalmente perversa. Versículo 12. O texto que o pastor leu no início. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles sejam, aqui uma referência ao exército, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, Judá, povo de Israel, embora eu o tenha afligido com eles mesmos, com a Síria, usando a Síria como ferramenta, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo, o peso deles que pesa sobre vocês. E romperei os laços, os grilhões que prendem o povo de Deus. Eu vou libertar vocês, eu vou tirar de vocês todas essas algemas, essas amarras de pecado, tudo isso que Nínive fez com vocês. Vou tirar toda essa porcariada de cima de vocês. Deus livra o seu povo. Deus preserva o seu povo. Quando nós pegamos vários episódios da Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus preserva o seu povo. Deus guarda aqueles que nele confiam. Noé, por exemplo. A palavra de Deus vem a Noé de que haveria um dilúvio sobre toda a terra. Tudo ia ser destruído. Tudo mesmo. E ele deveria construir uma arca. Deus proporcionou livramento para Noé. Ló recebe a notícia de que Sodoma e Gomorra, as cidades que ele morava, haveriam de ser destruídas por fogo que cairia do céu. Deus fez o quê? Livrou, sacou Ló de Sodoma e Gomorra. Quando Deus envia o seu filho amado e tem um rei perverso querendo matar bebê, o que Deus faz? Ele pega o seu filho e coloca ele a salvo. Deus livra aquele que nele confia. Deus livra quem é dele. Deus livra os seus. Isso é normal na Bíblia. Isso é normal. Deus livra todos os que creem nele. Porém, contudo, todavia, no entanto, contra você, a Síria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade. Acabou, não tem menino mais, não tem filho que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição, toda idolatria. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Deus fala assim, como se Deus pegasse a pá e começasse a cavar a cova desse rei e fala, aí está a sua cova, aí está a sua sepultura. Você é terrível, você é desprezível. Eu mesmo vou cavar a sua cova. Eu mesmo vou cavar a sua sepultura. Esse era o rei de Nínive. Esse era a figura moral de Nínive. Esse era o representante mau. Que coisa, né? Cara terrível, cara desprezível. Irmãos, diante de tanta coisa negativa, até agora, essa exposição de Naum, capítulo 1, pode ter ficado com uma impressão negativa. Nossa, que ruim, né? É ruim que uma pessoa chegue nesse nível de aconselhar maldade, matar criança, de, sabe, roubar, matar, estuprar,
Fazer tudo quanto é coisa ruim. Não é ruim isso. Não é ruim ouvir isso. Não é ruim. E eu não disse que Naum significa consolação? Não é essa a impressão que a gente está tendo até aqui, não é verdade? Não parece que é consolação isso aqui. Quando eu vejo Deus tomando vingança sobre seus adversários, não parece consolação. Mas aí que acontece o plot twist. É aí que acontece a boa nova, a mensagem, as boas notícias. O povo de Judá olha para os montes e vê alguém descendo. Versículo 15, lê comigo. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. O povo de Judá contempla e vê um mensageiro descendo com essa mensagem aqui. A mensagem do profeta Naum. A sentença contra os inimigos de Deus. Essa farra vai acabar. Isso tudo vai acabar. Aqui está a mensagem. O mensageiro vem correndo. O texto vai dizer que os pés do mensageiro são lindos, são bonitos, porque ele traz uma mensagem preciosa. Que mensagem é essa? O que são boas novas? As boas novas são de que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado para vir, viver, cumprir a lei, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a boa mensagem. Essa é a boa mensagem. Irmãos, a sentença sobre Nínive é um prelúdio da sentença que estava sobre a sua cabeça, que estava sobre a humanidade, de que a humanidade não presta, de que o homem é pecador, de que todos carecem da glória de Deus. E diante disso eu preciso de uma boa notícia. Eu preciso de alguma informação que me dê esperança. E qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? Diante da sentença de Deus, do fato de que Ele é vingador, de que Ele é poderoso, de que Ele vai tomar vingança contra os seus adversários, de que Ele vai atingir a cabeça de cada um. Qual é a sua esperança? O que te salva? Qual é o escudo que te defende diante do tribunal, do justo juiz de Deus? Quem vai te defender? Quem vai te defender? Aí chega Jesus. O Evangelho, as boas novas, ele veio. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens. Você se lembra o que os anjos cantaram quando Jesus nasceu? Glória a Deus nas maiores alturas. Ele enviou uma solução. Ele enviou um recurso. Ele enviou uma esperança. E aqueles que anunciam essa esperança têm os pés bonitos, formosos. Você leva a mensagem não somente de Naum, do profeta Naum, da sentença a Nínive, mas você leva a mensagem de que Jesus é a esperança. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a nossa esperança. Ele é tudo o que a gente poderia ter. Ele é tudo o que a gente poderia conquistar. Não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Não existe. Não existe. Quem é a sua esperança? Você acredita nas boas novas do Evangelho? Você tem levado a mensagem aos que estão perdidos? Você conhece alguém com depressão, com ansiedade? Você já mandou um versículo para ele? Você se lembra dessa pessoa em oração? Você está anunciando as boas novas? Você é um mensageiro que está com a boca tampada? O que está rolando aí no seu coração? Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. A minha oração é para que você creia, primeiramente, nas boas novas, nas boas notícias do Evangelho. E, segundamente, que você leve essa mensagem a outros. Você se lembra o que Jesus falou com a mulher samaritana? Quando ela falou, não, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio em Ti. O que Ele falou com ela? Vai,
Anuncia, fala com os outros sobre mim. Anuncia, espalha. Israel, eu não sei falar, moço, eu não sei conversar direito, eu gaguejo, eu falo problema, eu falo tauba, eu não sei falar direito. Deus com certeza te deu um talento. Alguma coisa tem de bom aí. Usa isso para proclamar o evangelho. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que são bons em desenhar, são bons artistas. Desenhe o evangelho. Talvez eu estou falando para gente aqui que é excelente músico. Faça igual Johann Sebastian Bach. No final de cada composição coloca S, D, G. Soli, Deu, glória. Glória somente a Deus. E o cara é considerado o maior músico de todos os tempos. Anuncia da forma que dá. Não sabe falar? Fala, Jesus mudou minha vida. Ele pode mudar a sua também. Pronto. Isso já é suficiente para mudar a cabeça de alguém. Já é suficiente para mudar. Essas são as boas novas. Irmãos, para finalizar, de novo, analogia do alvo. Qual alvo está sobre a sua cabeça? Com que Deus você quer lidar? Ou melhor, com que faceta de Deus você quer lidar? Você quer lidar com o Deus amoroso, bendito, que vai te acolher, que te conhece, que te ama, que tem ciúmes de você, que vai te preservar até o fim, esse Deus aqui? Ou você quer lidar com um Deus vingador? Com um Deus que odeia pecado? Com um Deus que não inocenta o culpado? Que Deus que você quer lidar? Hoje você tem a escolha. Hoje você tem a decisão. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Que você possa dizer em seu coração: eu e a minha casa serviremos a quem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, em nome de Jesus nós confessamos que nós cremos nas boas novas do Evangelho. Nós acreditamos na mensagem de que agora há libertação de todos aqueles que nos oprimiam. Há libertação em Ti, meu Deus. Nós acreditamos no Evangelho. E nós pedimos a Tua graça para que nós possamos proclamar essas boas novas também, e os nossos pés sejam tidos por formosos, belos. Que possamos nos apressar e correr ao Teu encontro. Que possamos correr ao encontro daqueles que estão precisando de ouvir a mensagem de salvação. Eu peço que, ó Deus, assim como o Senhor concedeu alívio, ajudar, o Senhor também nos conceda alívio, salvação, graça, redenção, que as boas novas possam inundar o nosso coração, Deus. É isso que nós pedimos com o coração cheio de temor, cheio de reverência a Ti, meu Deus, na esperança de que o Senhor nos ouvirá, de que o Senhor fará a Tua vontade. Nós não queremos, ó Deus, que repouse sobre nós a Tua vingança, a Tua justiça, mas nós queremos a justiça de Cristo. Nós queremos o sangue de Cristo sobre nós, de forma que nós não sejamos fulminados pela Tua ira e pela Tua indignação. Eu peço a Deus que o Senhor nos livre de tal coisa. Que o sangue de Jesus e que a sombra da Sua cruz sejam o nosso abrigo. É isso que nós oramos, pedimos com o coração cheio de fé e de esperança no nome de Jesus. Amém. Amém.